23 pessoas foram presas suspeitas de linchar 5 homens no fim de semana. O ataque foi depois que falsos boatos circularam no WhatsApp. Bom, isso aconteceu lá na Índia. Aí você me pergunta o que eu tenho a ver com isso? Pois aqui no Brasil, assim como na Índia, espalhar notícias falsas é crime e às vezes pode ter consequências irreversíveis, como nesse caso que citamos aí, que terminou em morte, né? Vou conversar com o advogado criminalista Felipe Sodré, porque nós estamos chegando aí às eleições, período eleitoral, e nesse momento surgem muitas fake news, né? Bom dia, doutor. Bom dia, Andressa. Bom dia, espectadores. Esse momento é complicado, né? Há, inclusive, uma certa tentativa de barrar essas fake news, porque um candidato pode falar mal do outro, tirar um pouco da credibilidade dele, e é muito grave, né? Sim, com certeza. Né? A gente vive um momento bem delicado. Inclusive, já há registros, né, documentados de manipulação eleitoral através de fake news nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos últimos anos. E no Brasil não é diferente. Né? Essas fake news, elas geralmente podem e são muitas vezes utilizadas nesse combate eleitoral entre candidatos, né? Numa tentativa de deslegitimar a fala do outro, né? De ferir a reputação do outro. E há já a tentativa do Tribunal Superior Eleitoral de controlar essa situação. Né? O Tribunal Superior Eleitoral já firmou termos de parceria com o Facebook, com o Google, na tentativa desses dois gigantes da tecnologia, né, que detêm boa parte, né, do conteúdo do que é acessado pelos usuários no mundo, tentarem eles coibir um pouco, né, para tornar mais transparente, né, o processo eleitoral. Mas além disso, né, como você bem falou, a própria prática de espalhar uma notícia ou uma informação que pode manchar a honra de um candidato, ou não só de candidato, não falando de eleições aqui, mas de qualquer pessoa, né? Ela pode ser tipificada como um crime, né, como injúria, calúnia, difamação. E, eventualmente, em situações mais graves, né, essa pessoa que incita a violência nas redes sociais, ela pode até estar participando do crime que, eventualmente, alguém venha a cometer. É verdade. Agora, é muito complicado porque quando você sabe que está divulgando uma informação falsa, é mais grave ainda, né? Sim. E como é que funciona a investigação em cima dessas fake news, né? Desses boatos que são espalhados na internet? Hoje é uma situação muito difícil, né, que é a verificação. Quando a gente fala de fake news, a gente fala de uma informação que ela é falsa, mas que ela não é aquela mentira deslavada, né, algo que qualquer usuário que tem acesso à internet ou conteúdos percebe na hora que é falso. Tem muita gente que não sabe e divulga, ainda espalha, né? E é bem comum, todo mundo tem grupo de família, né, ou coisas no WhatsApp, recebe notícias de WhatsApp, aconteceu tal coisa em tal lugar, e as pessoas às vezes espalham até nas melhores das intenções, né? Como em alguns casos que acabam até em violência, a pessoa tem alguém cometendo crimes numa tal região, cuidado com essa pessoa, tem alguém... E a ideia da pessoa, ela não sabe que é falso, ela acha que é verdadeiro e que está prestando um serviço social. Mas isso é preciso muito cautela e consciência da parte das pessoas que usam a internet, né, essas redes sociais em geral, na hora de averiguar essa notícia. Né? Geralmente fontes que circulam em WhatsApp, em redes sociais, elas não têm indicação de conteúdo, elas não remetem a nenhum tipo de site confiável e as pessoas cada vez mais com a internet têm que ter a responsabilidade de poder checar essas informações. Exatamente, é isso que a gente tem que fazer diariamente também, nós da imprensa. É realmente bastante complicado porque nós recebemos muitas informações e muitas delas falsas, então a gente precisa checar para que a gente continue tendo credibilidade, seja confiável, né? Por isso que tem que confiar mais na imprensa realmente do que aquela mensagem que você recebeu pelo WhatsApp, porque aqui a gente checa as informações, né? Agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de situação muito comum na internet, que não é de fato uma fake news, mas que causa o mesmo efeito. Olha aí um comentário de um internauta sobre aquele tiroteio em Morro Novo, Cariacica, envolvendo 4 policiais, que terminou com 2 mortos. Um deles, um senhor que estava dentro de casa. A pessoa parece não saber do que se trata e opina sobre o assunto, dizendo que eram 2 vagabundos, como ele coloca ali, né? Então é realmente muito complicado você até colocar um comentário julgando alguém que você nem conhece. E isso acontece demais, né? Acontece demais. Hoje
as redes sociais, elas infelizmente são um motor muito fácil assim de propulsão de opiniões que de outra maneira ficariam na sua esfera pessoal, né? Hoje é muito fácil com um clique, né, com um teclado que está à mão de qualquer pessoa, né, espalhar uma notícia, espalhar uma opinião pessoal. E quando você espalha uma opinião, nós temos que lembrar, hoje o Brasil ele tem realmente liberdade de expressão, as pessoas têm toda a liberdade de comunicar aquilo que elas acham, né, aquilo que elas opinam, mas elas são também responsáveis pelas suas opiniões. No momento que alguém fala, por exemplo, sem conhecer alguém, ou apontando que determinada pessoa, né, um vagabundo, uma pessoa de má reputação, qualquer pessoa, ela se torna responsável por essa opinião que ela emitiu, né? Se ela fala sem saber, ela vai ser responsabilizada do mesmo modo, né? Esse é um tipo de caso, por exemplo, que ela pode estar cometendo uma injúria contra uma pessoa, né, viva ou morta, no caso. Exatamente. Né? Ali a gente estava falando de um idoso que estava dentro de casa, num culto da igreja, né? Então, e foi xingado aí, não se sabe nem por quê, qual o motivo, qual a intenção, né? Exato. A pessoa quer espalhar, às vezes uma situação. Muitas pessoas veem isso, a pessoa está com desconfiança das instituições, ela quer defender o trabalho da polícia, as pessoas estão cheias, né, da criminalidade, como assim dizer, mas quando ela expõe isso, quer extravasar de uma maneira, ela faz isso ferindo outras pessoas. Ela fala sem saber o real contexto que uma situação pode acontecer, né? E isso é muito grave, como eu falei. Né? Em determinados casos, parecidos a isso, ela está falando de vagabundos, pessoas que falam na internet assim, a polícia tem que prender, tem que matar, tem que fazer essa coisa. Isso pode sair até dessa questão da difamação, injúria, e chegar mesmo à incitação de crime. Né? É verdade, exatamente, está incitando a violência, né? O Adriano Bezerra diz assim, como iremos saber se realmente é verdade as informações, sendo que hoje nenhum político está agindo a favor da população e sim a favor próprio? É essa notícia que mais circula em todas as redes sociais. Como diferenciar que é ou não uma fake news? Hoje realmente é difícil, né? É preciso falar que com a variedade dos meios da informação das pessoas e a velocidade com que as informações circulam hoje é difícil. Mas as pessoas têm meios à sua disposição para checar essas informações. Por exemplo, tem sites especializados na internet em boatos, né, sites que checam a veracidade de determinadas informações. Como a gente falou, e você bem falou aqui antes, né, os meios de comunicação tradicionais, né, redes, né, de informação, jornais, emissoras de TV, elas têm um compromisso com a veracidade da informação. Então, ou ao eleitor ou à pessoa comum que quer saber se algo é verdade ou não, quando ela recebe no WhatsApp, é importante, cheque isso num site da TV, cheque no site do jornal. Aquilo passou? Não passou? Por que não passou? Né? Se todo mundo sabe disso, no seu grupo de WhatsApp eles sabem mais do que no jornal, né? As pessoas, jornalistas, repórteres preparados sabem, tudo isso aumenta o grau de desconfiança, não é? É verdade. Tá certo então, doutor. Muito obrigada pela entrevista aqui no Fala Amanhã. É sempre importante a gente falar sobre isso, porque muita gente acaba compartilhando coisas sem saber pelo WhatsApp, chega até a gente, às vezes nem chega, mas realmente é muito perigoso você, principalmente, falar sobre uma pessoa que você nem conhece e às vezes você está denegrindo a imagem dela. Obrigada, viu, doutor? Por nada, Andressa. Bom dia. Vamos